Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos na nossa série, nosso terceiro vídeo sobre depressão. Nós já demos uma palavra introdutória sobre o que é depressão, falamos um pouquinho sobre o que a Bíblia diz a respeito disso. Depois, num segundo momento, segundo vídeo, nós falamos sobre as causas da depressão e vimos que são duas delas, né? Tem a genético-biológica e tem também as causas cognitivas psicológicas e uma série de variações delas que nós mencionamos no segundo vídeo que fala sobre depressão. Agora, nesse terceiro vídeo, nós vamos falar sobre os efeitos da depressão. Existem as causas, mas também existem os efeitos da depressão na vida das pessoas. Então continue conosco, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você, que você seja mais esclarecido nesse assunto e que, com a graça de Deus, também possa ajudar muitas pessoas que estão sofrendo com essa situação. Quais são os efeitos da depressão? É a pergunta que nós queremos responder através desse vídeo. Preste atenção, aperte os cintos e vamos junto nessa jornada aprendendo sobre os efeitos da depressão. A maioria das pessoas não gosta de ter problemas, mas às vezes eles são úteis. Quando estamos, por exemplo, fisicamente doentes, podemos faltar ao trabalho, as pessoas nos cobrem de atenções, de solidariedade e outros tomam decisões por nós ou assumem nossas responsabilidades. E algumas vezes podemos passar um tempo só descansando e até relaxando. O mesmo acontece quando estamos emocionalmente deprimidos ou agitados. Deprimidos ou agitados. Comportamentos neuróticos, inclusive a depressão, podem não ser agradáveis, mas ajudam muitas vezes o indivíduo a evitar responsabilidades, a salvar a sua própria reputação, a chamar a atenção das pessoas que estão ao redor e ter, às vezes, até uma desculpa esfarrapada para a inércia. No entanto, no fim das contas, as pessoas emocionalmente feridas acabam percebendo que os benefícios da depressão não são realmente satisfatórios. Vou repetir, os benefícios da depressão não são realmente satisfatórios. Essas pessoas começam a odiar o que estão fazendo e, com o passar do tempo, podem chegar a odiar a si mesmas. Esse sentimento, como vimos, pode gerar mais depressão ainda. E a depressão acarreta algum dos seguintes efeitos, se não todos, e em geral, quanto mais profunda a depressão, mais intenso são os efeitos que nós vamos mencionar a partir de agora. Primeiro efeito da depressão é a infelicidade e a ineficiência. Infelicidade e ineficiência. O que é isso que nós estamos falando? Pessoas deprimidas costumam a se sentir para baixo, sem esperança, críticas de si mesmas e infelizes. Isso faz com que não tenham entusiasmos para nada, sejam indecisas no dia a dia, em pequenas decisões da vida, e algumas vezes não têm energia nem para fazer coisas simples como levantar da cama pela manhã. A vida dessas pessoas é, portanto, marcada pela ineficiência, pela baixa produtividade e um aumento da dependência das outras pessoas ao seu redor. Infelicidade e ineficiência é o primeiro efeito da depressão. Segundo, doenças físicas. Que doenças físicas são essas que nós estamos abordando? A depressão, inclusive a tristeza que acompanha o luto, por exemplo, e a solidão, tende a inibir o sistema imunológico do corpo. Quando isso acontece, o indivíduo se torna mais suscetível às doenças e o corpo tem mais dificuldade de combater viroses e outros males que assolam o corpo. Desse modo, as pessoas deprimidas têm maior probabilidade de ficar doentes. E a recíproca também é verdadeira. Sempre que surge um transtorno psiquiátrico ou psicológico ou uma doença física, essas pessoas entram muitas vezes em uma espécie de depressão. Terceiro, além das doenças físicas, além da ineficiência e infelicidade, em terceiro lugar, a baixa autoestima e o retraimento. Uma pessoa está desanimada, desmotivada, entediada com a vida, muitas vezes apresenta isso. Baixa autoestima, autopiedade, falta de confiança em si mesmo e um forte desejo de se afastar ou de se isolar das demais pessoas. Os contatos sociais podem ser muito desgastantes para ela
E o deprimido pode não ter vontade de se comunicar ou de se relacionar com outras pessoas. Em vez disso, o indivíduo pode se refugiar num mundo de fantasias e buscar escape na televisão, nas novelas, no álcool, nas drogas. Algumas pessoas, por exemplo, sonham em fugir de tudo ou encontrar uma vida mais simples, mas são poucos os que fazem isso, pois geralmente a pessoa deprimida não tem energia suficiente para mudar a própria vida. Quarto efeito da depressão, e talvez o mais grave deles, seja o suicídio. Não existe meio de fuga mais completo do que tirar a própria vida. E isso é trágico na vida das pessoas. Suicídios e tentativas de suicídio ocorrem, infelizmente, frequentemente entre crianças, entre adolescentes, em pessoas que vivem sozinhas, em descasados, particularmente os divorciados, e pessoas deprimidas ou feridas ao longo da sua trajetória. Há muitos deprimidos que jamais pensam em suicídio, mas outros sim, e geralmente com o propósito sincero de dar cabo, de dar fim à sua vida e escapar de uma existência penosa. Em alguns casos, as tentativas de suicídio são uma espécie de grito de socorro inconsciente, uma oportunidade de se vingarem contra si mesmos, ou então uma estratégia de manipulação com o objetivo de influenciar ou chamar a atenção de alguma pessoa emocionalmente próxima a ela. Enquanto algumas tentativas de suicídio são óbvias, como por exemplo quando um homem deixa um bilhete e dá um tiro em si mesmo, quando perde todas as coisas, os bens materiais, outras às vezes são mais sutis e realizadas de modo a parecer até um acidente pessoal. Enquanto algumas pessoas planejam cuidadosamente seus atos destrutivos, outras praticam a direção perigosa, andando em alta velocidade pelas rodovias, bebem demais ou encontram outras formas de flertar com a morte, uma espécie de roleta russa das suas próprias vidas. Tudo isso ilustra a influência penetrante e potencialmente destruidora da depressão. Em alguns casos, a depressão está tão disfarçada que nem a própria pessoa se dá conta da sua própria existência. Contudo, ela se manifesta de outras maneiras, como, por exemplo, através de sintomas físicos e queixas, como a hipocondria, atitudes agressivas e acessos de raiva, de cólera, comportamento compulsivo, como vícios de jogos, alcoolismo, violência, impulsos destrutivos ou sexo compulsivo, propensão a acidentes, compulsão por trabalho, problemas sexuais crônicos, para citar aqueles que são mais comuns que as pessoas sofrem. Todos esses são os sintomas de depressão mascarada, que afeta crianças, que afeta adolescentes, além de adultos. A pessoa pode estar emocionalmente ferida, mas o modo como expressa a sua dor esconde o desespero da sua alma. Às vezes a dissimulação é tão perfeita que nem mesmo os amigos mais próximos ou o conselheiro conseguem identificar aquela depressão. No entanto, o que ocorre na maioria das vezes é que a depressão tem um profundo impacto sobre os outros. A pessoa que convive, as pessoas que convivem com um indivíduo deprimido, geralmente se sentem sobrecarregadas pelas preocupações, pela fadiga, pela falta de esperança, pelo desinteresse daquela pessoa pelas atividades sociais. Um estudo demonstra que uma pessoa deprimida impõe um fardo tão grande sobre a sua família, sobre os seus parentes que convivem com ela, que 40% deles também precisam de ajuda de psicólogos, psiquiatras, neurologistas e terapeutas, psicanalistas e terapeutas de maneira geral cristãos. Então, precisamos alterar isso. E no vídeo seguinte nós vamos trazer a chave para isso. Como é que nós podemos ajudar? Como é que nós podemos aconselhar os casos de depressão? Como é que podemos ser um instrumento de graça, um instrumento de acolhimento, um instrumento de auxílio nos casos de depressão, na vida daqueles que estão ao nosso redor? E aí nós queremos te ensinar sobre isso. Desde já, lembre-se que diz a Bíblia: porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus e ainda o louvarei. Ó Deus meu, Senhor meu. O Salmo 43 é para você. Deus é o teu auxílio,
Deus está disponível para você. Deus pode abençoar e mudar a sua história. Se apegue ao Senhor, seja cheio do Espírito Santo, que a alegria do Senhor seja a sua força e que a glória do Senhor venha sobre a sua vida. Faça seus comentários abaixo, dê um joinha, siga o nosso canal, compartilhe com outras pessoas, derrame essa graça, essa glória de Deus sobre outras pessoas, em nome de Jesus. Amém e amém.